Secretário, muito obrigado aqui pela presença. Pergunto o seguinte: evidentemente, o desafio inicial os senhores conseguiram. Não foi, imagino que não tenha sido fácil essa negociação ao, em relação a esse projeto, a essa costura para esse projeto, mas ainda tem um detalhe aí que eu queria que o senhor falasse, que é em relação aos motoboys, aos veículos de duas rodas, que acabaram, nesse primeiro momento, não sendo contemplado, apenas os carros, veículos de quatro rodas. Existe uma expectativa do governo em relação a ampliar essa, vamos dizer assim, essa regulação trabalhista para os motoboys, para veículos de duas rodas? Léo, o secretário ele parou de escutar no meio da Tá. pergunta, vou fazer a pergunta. O Leonardo Cavalcante, lá no estúdio, nosso apresentador, ele primeiro reconheceu que foi um longo período aí de debates em relação a essa categoria específica, que seriam motoristas de aplicativos, né, em quatro rodas, por quatro rodas, e ele questiona em relação àqueles veículos de duas rodas, os motociclistas, os ciclistas, que sabe também que em algum momento, em vários momentos eles entraram ali na negociação, mas acabou que por enquanto não foi para frente, se há alguma perspectiva em relação a essa outra categoria. Desde o início, nós dividimos em dois grupos de trabalho, um de motoristas e passageiros, outro de entregadores. Motoristas e passageiros nós conseguimos chegar num acordo. O de entregadores ainda não. Mas nós acreditamos que ainda nós vamos conseguir esse acordo. A mesa de negociação está aberta, nós temos a expectativa que as empresas virão participar novamente da negociação. O que a gente apresenta hoje, né, de negociação dos motoristas e passageiros, eu acho que é um grande incentivo tanto para os trabalhadores quanto para as empresas de entrega, também buscarem um acordo. Porque, como foi dito aqui, acho que esse é o setor mais precarizado, né? É o setor que ganha menos e é o setor, inclusive, que mais sofre de acidentes, sofre com a jornada de trabalho, né? Sobrecarrega, inclusive, o sistema de proteção social do SUS. Eu fui presidente da CET em São Paulo, né? Eu convivi durante muitos anos com um óbito, 2 óbitos por dia de motoqueiros. Então nós temos a oportunidade, é um apelo que eu faço inclusive para as empresas de entregadores, todas elas, nós temos a oportunidade também de dar o mínimo de dignidade, de direito, né, e regulamentar esse serviço tão importante para o país. Para que a gente trate de um tema específico. Paulo Fernandes, muito obrigado aqui pela presença. Como o senhor vai? Tudo bem? Tudo bem, Leonardo? Prazer Tudo estar falando com bem. você e com a sua audiência. Muito bem. O prazer é nosso, a honra é nossa. Muito obrigado aqui pela presença. Professor, a gente falou agora com o representante do Ministério do Trabalho, deu ali as explicações, falou da negociação, de como foi a negociação, falou da oportunidade que o Congresso vai ter de regulamentar essa categoria. Agora, de qualquer forma, ainda falta os motoboys. O secretário executivo do Ministério do Trabalho falou das mortes de motoqueiros. Eu queria que o senhor avaliasse isso como um ponto principal aqui dessa nossa rápida conversa, pelo seguinte ponto. Essas duas categorias não deveriam estar num só processo, num só projeto, não tratar essas categorias de aplicativo, que querendo ou não, tem uma relação muito forte ali entre as duas, não vai acabar atrapalhando e acabar dificultando a própria negociação em relação aos motoboys? Como é que o senhor avalia isso? Bom, Leonardo, eu acho que os trabalhadores que elaboram nessa atividade de entrega de bens, de alimentos, etc., eles acabaram ficando fora dessa regulamentação, tendo em vista algumas particularidades, algumas peculiaridades que o trabalho deles enseja. O fato é que a nova regulamentação, a proposta pelo menos, né, esse projeto de lei, ele focou as suas forças justamente nos trabalhadores que laboram
em veículos, fazendo transporte de pessoas em veículos privados de forma remunerada, né? Então, eu vejo que, sim, nós poderíamos ter uma regulamentação mais ampla, que abarcasse essas duas categorias, mas as dificuldades na negociação em relação aos entregadores foi um pouco maior. Por isso que me parece que o governo pretendeu, então, avançar no que era possível e deixar para maturar, para ampliar um pouco mais as discussões em relação aos entregadores. Mas não só eles. Nós estamos falando aqui de duas categorias, digamos assim, né, que são muito importantes. Mas existem outros milhares de trabalhadores plataformizados, que trabalham através de plataformas digitais, né, fora dessas duas configurações, né, de motoristas e de entregadores, né? Muitos trabalhadores hoje prestam serviço através de plataformas digitais. Então, se calhar, talvez seja interessante, sim, nós termos uma legislação específica para cada uma dessas modalidades, ou mesmo uma legislação mais genérica que possa abarcar todas essas nuances que as novas formas de trabalho apresentam. A dificuldade da regulamentação genérica é essa. São diversas formas de trabalho, são diversos tipos de trabalhadores, trabalhadores nômades, trabalhadores por cooperativas, por aplicativos, por plataformas digitais, que se apresentam no século XXI. Né? E por isso que nós estamos nesse momento de acomodação, né? Nesse momento de observação e de legislação acerca desse fenômeno econômico, né? E, claro, posteriormente teremos um movimento de acomodação, de maturação, de acompanhamento da lei e modificação, se calhar, também da legislação para ajustá-la às demandas sociais e econômicas incidentes nessa situação.